O nosso companheiro Francisco, que já é conhecido de muitos, é um palestrante da casa, e vamos então ficar contigo. Pois muito bem, boa noite a todos. Então, pelo que o Tony teve a dizer, esta vai ser a última palestra do ano. As pessoas costumam querer sair do ano com o pé direito, mas olha, calhei-vos eu. E então, qual é que é o tema da palestra que nós trouxemos hoje? É a importância do pensamento. E se nós pensarmos bem sobre o pensamento, nós estamos permanentemente a pensar. Será que isso é importante para a nossa vida, para o nosso dia-a-dia? Nós pensamos em disparates, pensamos em coisas sérias. Quando estamos a trabalhar, estamos concentrados a pensar no que estamos a fazer para as coisas serem corretas. Quando estamos na escola, estamos a pensar, quando estamos a estudar, bem, estamos permanentemente a pensar. De tal forma que nós, por vezes, até nos dispersamos. Por vezes, muitas vezes, uma das coisas que é mais difíceis de fazer é concentrar-nos num só pensamento. Se nós nos tentamos concentrar num só pensamento, ao fim de uns segundos ou de um minuto ou dois, já estamos a pensar na televisão que ficou acesa e não sei o quê. Porquê? Porque nós estamos habituados a estar a fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo, não é? Então, mas se vamos pensar um bocadinho sobre o pensamento. Para a maioria de nós, para a maioria das pessoas que vivem no planeta Terra, o pensamento é algo íntimo, não é? Eu, quando estou a pensar algo, só eu é que sei o que é que estou a pensar, mas ninguém sabe. É livre, o pensamento é livre, não paga imposto, eu posso pensar o que eu quiser, quando eu quiser, e ninguém fica a saber. Eu até posso estar aqui com um sorriso e aparecer a ser um bom menino e estar a pensar em muita coisa menos boa. É um exemplo, não é? E é isto que a maioria das pessoas pensa. Que o pensamento pertence a nós próprios. E de facto pertence. Mas o que é que o pensamento é para além disso? Se nós passarmos para o mundo espiritual, mais cedo ou mais tarde vamos passar, do lado de lá da vida, como é que as pessoas comunicam umas com as outras? Não utilizam as cordas vocais para nada, certo? Então, os espíritos, para comunicarem uns com os outros, ou para comunicarem também connosco, que somos espíritos temporariamente num corpo de carne, utilizam o pensamento. Então, por esta analogia, se por acaso eu estivesse a dar esta palestra no mundo espiritual, em vez de estar aqui a falar, estava a pensar, não é? E estávamos todos a ouvir, entre aspas, o meu pensamento. Mas os espíritos dizem mais do que isso. Para nós, o pensamento não é nada, ou é uma série de informações que os nossos neurónios trocam uns com os outros, mas os espíritos dizem que o pensamento é alguma coisa. E cria formas. Vamos ver assim um exemplo simples. Se eu agora disser assim, árvore, eu não sei quantas pessoas é que estão aqui, mas estarão à volta de 80 e poucas pessoas. Se eu agora disser assim, árvore, cada um de nós está a ver uma árvore na sua cabeça. E dificilmente estamos a pensar numa árvore repetida. Uns é uma árvore abstrata, outros é uma árvore que há lá ao pé de casa que gostam muito, outros é uma árvore que viram num filme, alguma coisa. Agora, o que os espíritos nos explicam é que, se eles quiserem, conseguem ver o que nós estamos a pensar. Criar aqui uma forma. Lembram-se daquelas bandas desenhadas do Patinhas, quando pensavam aqueles balãozinhos? Por analogia, não é assim, mas tudo o que nós pensamos cria uma imagem. Então, mas por esta ordem de ideias, em que é que ficamos? Os pensamentos são só nossos? Ou os espíritos conseguem ver os nossos pensamentos? Ou nós conseguimos ver os pensamentos uns dos outros? Nada melhor do que ir, talvez, à obra básica do Espiritismo ver. E para quem não sabe, isto que eu tenho aqui já é muito velhinho, mas é o meu livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos é o primeiro livro de 5 livros que constituem a base da doutrina espírita. São eles o livro dos Espíritos, que é a parte filosófica do Espiritismo, o livro dos Médiuns, que é a parte científica, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral,
O Céu e o Inferno, que é um livro muito interessante, onde aborda vários temas, e depois, na segunda parte do livro, pessoas que já partiram para o lado da vida vêm contar o que estão a viver lá e o que fizeram cá no dia-a-dia, e nós começamos a ver uma relação entre aquilo que nós fazemos aqui no dia-a-dia e depois o estarmos mais ou menos felizes do lado da vida. É interessante. E a Gênese, que aborda a origem do universo, os milagres de Jesus, dando-lhe uma explicação lógica, não retirando qualquer, não beliscando os milagres de Jesus, mas tirando-os do campo do sobrenatural, que ele tem uma explicação lógica, não sai das leis da natureza. Bem, mas voltando aqui ao tema, o que é que os Espíritos dizem sobre o pensamento? Aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, o Livro dos Espíritos é composto por 1019 perguntas e respostas. As perguntas foram organizadas por Allan Kardec e foram organizadas de uma forma muito curiosa, que era, ele fazia as perguntas e ficava à espera de resposta, mas não só, trabalhou essencialmente com 2 médiuns, mas trabalhava com mais grupos espíritas. Então, por exemplo, 2 exemplos, escrevia perguntas em envelopes e enviava para vários grupos espíritas espalhados por aí. Depois ficava à espera da resposta, e as respostas verificava se elas eram idênticas entre si ou não. Mas, por exemplo, pedia a alguém, seu amigo, olha, eu não quero saber o que é, mas escreve aí uma pergunta e põe dentro desse envelope. A pessoa escrevia a pergunta, punha dentro do envelope, nem ele próprio sabia qual era a pergunta, e depois, em hora marcada com as entidades espirituais superiores, dizia assim, olha, respondam o que é que está aqui dentro deste envelope, por favor. E eles respondiam, e eles via a resposta, e quando ia ver a pergunta, batia certo com a pergunta. Pronto. Então, aqui na pergunta 457, ele perguntou assim, os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? E eles responderam assim, conhecem muitas vezes aquilo que desejarias ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. E ele, como era muito picuinhas, ainda avançou mais um bocadinho. E disse assim, picuinhas no bom sentido, atenção. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não o podemos fazer à mesma pessoa depois de morta. E eles respondem, certamente, pois quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. Ou seja, nós passamos às vezes uma vida inteira a pensar que aquilo que pensamos é só nosso, mas não é. Mas se nós esquecermos durante agora um bocadinho aquilo que estamos aqui a abordar, que é o pensamento do ponto de vista espírita, e fomos para a área científica, a ciência oficial já conseguiu perceber que o pensamento, que é possível haver transmissão de pensamento. É uma onda, e isto até é muito habitual às vezes em pessoas que se dão ao longo de muitos anos, por exemplo, casais, e à medida que o tempo passa, as suas ondas, é como as ondas de rádio, uma está sintonizada numa onda, outra noutra, né? Mas às vezes as ondas aproximam-se e, por exemplo, eu dizia assim ao Tony, olha, agora que me apetecia, agora a seguir à palestra, era ali comer um corneto. E eles, estava mesmo a pensar nisso. Às vezes acontece isso, não é? Mas há experiências mais sérias de pessoas que desenham, por exemplo, um quadrado e do outro lado transmitem isso pelo pensamento e do outro lado recebem. Mas então, isto dá que pensar, certo? Muitos de nós às vezes não estão habituados a pensar nisto. Mas mais, o Allan Kardec, eu só vou ler aqui mais 2 questões importantes para o tema. Se eles conseguem ler os nossos pensamentos, qual é que é a influência que eles conseguem ter nos nossos pensamentos? Conseguem ter alguma? Então ele perguntou assim, pergunta 459, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E eles respondem, neste sentido a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. E atenção, aqui é preciso ter cuidado, são eles que vos dirigem, nós estamos a falar que somos fantoches nas mãos dos espíritos. Nós é que muitas vezes estamos tão pouco atentos que julgamos que os pensamentos que estamos a ter são nossos, quando não são, e estamos encaminhados. A gente já vamos falar nisso um bocadinho mais à frente. Ele pergunta assim, então temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos, que isto é a pergunta 460, e eles respondem, a vossa alma é um espírito que pensa, nós somos um espírito que está temporariamente no corpo de carne.
Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios? Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, e é isso que vos deixa em certeza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. E muitas vezes isto é verdade. Nós, sobre um assunto qualquer, de repente, vem-nos à cabeça várias respostas contraditórias. Algumas até contraditórias com aquilo que nós pensamos mesmo. Isso pode ser sinal que nos estão a induzir pensamentos, certo? Mas vamos pensar no pensamento então ainda de um outro ponto de vista. Lembram-se de há pouco eu ter dito que os pensamentos ganhavam forma no mundo espiritual? Todo e qualquer projeto que nós realizemos começa por ser pensado. Então, nós começamos por idealizar esse projeto, estamos a dar-lhe uma forma e depois vamos passá-lo à prática, mas muitas vezes essa forma já está no plano espiritual, nós já lhe demos forma. Estão a entender? E tudo isto para dizer o quê? Quantos de nós aqui é que têm pensamentos bons o tempo todo? Eu. Boa. Dois, afinal, não era bolas. O ser humano é curioso. Nós sabemos que fazemos mal, mas teimamos em fazer mal. E então, por exemplo, nós somos muito férteis a poluir. Nós poluímos os rios, poluímos os mares, poluição sonora com fartura. Mas este conceito também é interessante. Nós também poluímos a psicosfera da Terra com os nossos pensamentos. Agora reparem, somos 7 mil milhões de pessoas neste momento no planeta Terra, encarnadas no corpo físico. Destas pessoas, quantas é que se esforçam para ter pensamentos bons? Se calhar a maioria não. Pensam no próprio umbigo, pensam como é que vão ganhar vantagem sobre outro, pensam em guerras, pensam numa série de disparates e isso torna a psicosfera terrestre muito densa, muito pesada. E é isso que os espíritos também nos indicam. À medida que nós formos evoluindo lentamente, em que o planeta também passar para um nível superior, isso tem tendência a melhorar, obviamente. Então, mas sobre isto, noutro livro também de Allan Kardec, na Gênese, há aqui uma coisa muito engraçada, que é, no capítulo 14, item 16, reparem no que é que os espíritos nos dizem. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Para quem não sabe, miasmas são exalações nocivas à saúde, são pestilentas. Agora reparem na comparação que eles fizeram. Os maus pensamentos são miasmas no mundo espiritual. Nós estamos a poluir com os nossos pensamentos tudo o que nos rodeia. Ainda por cima nós somos só somos 7 mil milhões. E muitas vezes, como é que nós fazemos isso? Nós não temos cuidado e vamos escorregando na casca da banana. Por exemplo, com a maldicência. Só isto. Eu agora chegava aqui ao pé de Tony e começava-lhe a dizer assim, sabes o que é que aconteceu ali, sabe? E estamos a fazer já juízes de uma terceira pessoa. E estamos a criar formas não muito positivas à nossa volta. Mas temos mais exemplos. Para além da cosquice, da maldicência, imaginem isto. Um jogo de futebol daqueles muito importantes que meio mundo está a ver. E depois, desse meio mundo, metade está a torcer por uma equipa e outra metade está a torcer pela outra. E depois está toda a gente concentrada ao mesmo tempo naquele jogo, ainda por cima, muitas das vezes, a dizer coisas terríveis ou a pensar da equipa adversária. E nós não temos noção disto, mas então nós andamos a fazer isto com muita frequência em muitos assuntos, não é? Telejornal. Infelizmente, cada vez mais habitual a ver às vezes atos extremos, como por exemplo terrorismo, em que estamos a ver em direto e está todo mundo preocupado com aquele tema. Então, para já não estar a falar em filmes violentos ou filmes, não tão positivos. É habitual aqui na associação, nesta e noutras associações espíritas, ter-se o cuidado de quando alguém começa a dizer eu passei ali e vi um desastre e não sei o que, frito e cozido, desviarem logo. Não, está bem, mas não vamos pensar nisso, vamos agora pensar noutra coisa. Porquê?
Estão a perceber porquê? Porque nós estamos a criar aquela imagem à nossa volta. Mais, se estamos a pensar em alguém que teve um acidente e coitadinho se calhar está a sofrer ou até está a sofrer no mundo espiritual, nós somos espíritos, nós comunicamos com o pensamento, estamos a enviar isso, não é? E toda a gente está a pensar na mesma coisa, ou muita gente está a pensar na mesma coisa, no mal, ao mesmo tempo. E nós não damos importância nenhuma a isto. Mas até os materialistas, que não têm nada a ver com... que muitos deles nem nunca ouviram falar de espiritismo, dão uma grande importância ao pensamento. Quem é que daqui nunca ouviu um médico dizer, um médico ou alguém ligado à saúde, que o pensamento da pessoa, do doente, é imprescindível na cura daquilo que está a passar, não é? Quantas vezes nós não vemos uma pessoa com uma doença terminal em que as probabilidades de se curar são mínimas e cura-se, e outra que tem uma grande probabilidade de se curar e não se cura? Muitas vezes a atitude está aqui dentro. Aquilo que nós pensamos. Nós não temos noção, mas aquilo que nós pensamos é. Então, já repararam nas pessoas que nós conhecemos no trabalho, ou nos amigos, ou na família, que são mais felizes? São aquelas que têm sempre pensamento positivo e as coisas resolvem-se, e acontece qualquer coisa, não, mas isto vai-se ultrapassar, e vêm sempre a vida com o copo meio cheio, não o copo meio vazio. Mas muitos de nós, há coisinha na coisinha, pumba, não é? Também estou a falar para mim, para mim muito. Estou-se a rir algumas pessoas. Estou a falar para ti, não é? Exato. Sim. Problema. O contrário também acontece. Ou seja, se o pensamento é importante para a cura de muitas doenças, nós muitas vezes com os nossos pensamentos estamos a criar doenças em nós. Ok? E porquê? Vou aqui dar uma pequena explicação. Toda e qualquer pessoa que acredite que existe algo mais para além do corpo de carne, não é? Que acredita que uma alma, uma energia, uma consciência, chama-lhe o que quiserem, sobrevive à morte do corpo físico, o que é que julga? Que existe o corpo e existe uma alma. O que os espíritos nos explicam é que existe mais uma coisa, que é, existe de facto o corpo, e existe a centelha divina, que é o espírito, o que nós pensamos, que não se vê, e existe o perispírito, que é o que faz a ligação entre essa centelha divina, entre o espírito e o corpo físico. Então, quando nós morremos, o nosso corpo vai para debaixo da terra, vai ser cremado, não importa, mas nós continuamos vivos com um corpo espiritual que foi o molde deste, que é igualzinho. Então, para facilitar, quando um médium vidente diz que viu o espírito fulano, na verdade o que ele viu foi o perispírito fulano. Nós é que para facilitar dizemos que é o espírito, está bem? E onde é que eu queria chegar com isto? As doenças que nós temos começam por se manifestar no perispírito e depois é que passam para o corpo físico. Ora, se nós andamos a martelar como é que se chama? Os fluidos espirituais à nossa volta, com pensamentos ruins, péssimos, estamos a poluir tudo à nossa volta em termos de pensamentos, e vamos afetando também o nosso perispírito com pensamentos negativos. Olhem, por exemplo, uma frase que é aqui proibida nesta associação espírita: eu não consigo. Porquê é que acham que isto é proibido? É proibido proibir. É. Mas reparem nisto. Nós, ao estarmos a dizer eu não consigo, estamos mesmo a dar essa ordem a nós próprios. Eu não sou capaz de. Agora imaginem aquilo que nós fazemos no dia a dia. Por exemplo, vamos a uma entrevista de emprego e eu posso estar na entrevista de emprego com um sorriso fantástico, a falar do meu currículo e a dar ali uma imagem, e por dentro posso estar a pensar assim: não, isto é demais para mim, ele não me vai contratar. E o recrutador que está do outro lado não está a captar este pensamento conscientemente. Está a ver o meu ar fantástico, até está a gostar do meu currículo, mas há ali qualquer coisa que... não sei, pronto. E há outro que é escolhido. Eu próprio muitas vezes estou a influenciar a opinião da outra pessoa pelos meus pensamentos. Eu por fora posso estar a mostrar uma coisa e por dentro eu não acredito naquilo. E como eu disse há pouco, o que nós pensamos é. Está bem? A fé move montanhas. Nós somos naturalmente otimistas ou pessimistas?
Quem é que daqui, sem muito esforço, é pessimista? Sem muito esforço. Sem muito esforço. Pois é. Mas não devia ser. E mais, isto pode provocar uma coisa que é pouco falada, que é, ou pode ser o início de uma auto-obsessão. Mas antes de entrarmos neste capítulo de auto-obsessão, eu vou só mudar de slide. Eu não sei se repararam, eu hoje tive um azar e então não há PowerPoint. O meu PowerPoint está aqui. Vou mudar agora de slide para não me perder. Quando nós já ouvimos falar, obsessão é... quando nós falamos em obsessão, lembramos-nos sempre de um espírito que exerce uma má influência sobre uma pessoa, um outro espírito, que somos nós que estamos no corpo de carne. Mas existem outros tipos de obsessão. Portanto, existe a obsessão do espírito desencarnado para o encarnado, existe a obsessão do encarnado para um desencarnado. Por exemplo, alguém que partiu e nós estamos permanentemente a pensar nessa pessoa e porque é que me deixaste e agora fica aqui sozinho, isso aqui, e ainda estamos a lembrar que a pessoa que chegou ao lado de lá está a viver agora um novo estado e que necessita de alguma paz, devemos pensar nele sim, quando temos saudades, é normal, é uma pessoa que nos era querida, mas mandar pensamentos positivos e não prendê-lo ali dessa forma. Depois existem obsessões de desencarnados para desencarnados e também de encarnados para encarnados, e nós aí já vimos muitos. Vemos no local de trabalho muitas vezes, entre colegas ou entre chefias, sobretudo, em muitos lares, infelizmente, marido e mulher, bom, enfim. Mas nós também fazemos auto-obsessão. E a auto-obsessão pode ser o princípio de uma obsessão. Como? Sentimentos de culpa, fraca autoestima, estou sempre a carregar. Atenção, há aqui uma coisa curiosa. O sentimento de culpa, imaginem isto, imaginem um saco como aquele saco do Pai Natal das prendas, em que o Pai Natal põe lá para dentro do saco inúmeras prendas diferentes, desde iPhones a frigideiras e tudo mais, não é? E depois põe o saco às costas. Mas vão lá todo tipo de prendas diferentes. O sentimento de culpa é igual. Nós podemos ter um sentimento de culpa sobre uma coisita que fizemos ali, outra coisita que fizemos acolá, e aquilo está aí tudo para dentro do mesmo saco. E estamos a carregar aquilo às costas, e o sentimento de culpa é a pior coisa que nós podemos ter. Fraca autoestima, não acreditamos em nós próprios, o que é que estamos a fazer? Abaixar o nosso padrão vibratório com os nossos pensamentos. Não temos pensamentos felizes nem positivos porque nós não acreditamos em nós. Então vamos baixando. Então nós ao baixarmos a nossa faixa vibratória, vamos estar em sintonia com quem? Com os espíritos que também estão nessa faixa vibratória, menos esclarecidos. E pode ser o início, não vou dizer que é, pode ser o início de uma obsessão. Então, e nas associações espíritas? Nós espíritas, ou pelo menos muitos dos que estão nesta sala são espíritas, já não estamos nestas coisas, não é? Já somos perfeitos, não é? Não. Que importância é que tem o pensamento na associação espírita? Por exemplo, quantos de vocês, sem qualquer espécie de crítica, atenção, quantos de nós é que têm o hábito de chegar um bocadinho mais cedo a uma palestra e ficar a orar por quem vai palestrar, para os trabalhos decorrerem tranquilamente? Todos. Muitos não. E mais, silêncio. Mas silêncio, não estou a falar só do silêncio daqui, porque é muito fácil chegar, e acho que toda a gente já passou por isto, e às vezes não estamos despertos para o que estamos a fazer. Sentamos e estamos com um ar tranquilo e até fechamos os olhos e parece que estamos a orar. E lá dentro, e no trabalho não sei o quê, e depois aquilo fez não sei o que mais, não sei o quê. Silêncio. A equipa espiritual começou muitas horas antes a preparar este ambiente que está aqui calmo, mas precisa da nossa colaboração e dos nossos pensamentos para manter. E acreditem que às vezes, cada dia é diferente, às vezes nota-se quando o ambiente está um bocadito nada desequilibrado. Então todos nós podemos contribuir, não só aqui, em qualquer sítio, em casa, no trabalho, estar no meio de um grande rebuliço e imaginarmos à nossa volta uma bola invisível, nada nos atinge. Pode estar o chefe ou a chefe aos gritos connosco e nós, pronto, se for justo, tudo bem, se não for justo nem sequer nos atinge, aquilo bate na bolha e volta para trás. É fácil fazer? Não. Implica muito treino, mas é possível, está bem?
Também há aqui outra frase que é costumo dizer aqui nesta associação, que eu ouvi aqui várias vezes, que também é dito mais ou menos a brincar, mas isto é muito sério. Já ouviram com certeza uma ou duas pessoas dizer que há aqui um caixote de lixo invisível ali à porta e quando nós entramos deixamos de lá os nossos problemas todos. E acredito que não há problemas. E depois quando sairmos, aqueles de nós que fizerem questão de levar os problemas de volta levam. Mas aqui dentro estar sempre em sintonia com coisas positivas. E depois este é o princípio para começar a estar assim em todos os sítios, não só aqui na Associação Espírita. Está bem? Outro exemplo, no passe. Eu recordo que sempre que existe passe, é pedido sempre para as pessoas que ficam nesta sala, para por favor se manterem em silêncio, porque ali dentro há uma equipa que está a trabalhar, não só a equipa espiritual, como a equipa terrena. A equipa espiritual precisa de silêncio para trabalhar, mas a equipa terrena somos seres humanos e também precisam de se concentrar. E então o silêncio, esta música aqui de fundo, serve para isso. Mas eu nem estava aí por aí, estava. Quando nós vamos ao passe porquê? Porque precisamos. Então, isto pode parecer egoísta, mas não se vai ao passe pedir por aquela pessoa que não quer vir ao centro. Não. O passe é para nós. Então, eu se não estou bem físico ou espiritualmente, vou ao passe. E depois o meu pensamento tem muita importância, que é eu abrir a minha mente e ficar receptivo aos fluidos que a equipa espiritual vai passar através do passista. Sim. Mas muitos de nós não estamos a fazer isso. Estamos às vezes no passe a pensar noutras coisas. O mesmo se aplica aos cursozinhos, ao curso básico, o estudo da mediunidade que estará a decorrer até também, mas pronto, já terão também esse conhecimento. E então, o que é que se falará da reunião mediúnica? Não é só, mas uma associação espírita não é uma organização secreta. Nada que se faz aqui é secreto. Então, porque é que a reunião mediúnica é privada? Primeiro, porque é necessário ter o mínimo de conhecimentos do que é que está ali a acontecer. E depois, se os nossos pensamentos influenciam em tudo, até ali influenciam. E de que maneira? E é preciso ter noção do que é que nós influenciamos. Não sei se me fiz entender, espero não ter sido confuso. Não nos vamos esquecer de uma coisa. Uma água límpida, um rio límpido, num leito lamacento, fica sempre meia turva. Então, é isso que nós temos de ter em atenção. Por exemplo, um médium de psicografia, por exemplo, psicografia é escrita, vamos imaginar de uma forma simples, o médium que empresta o braço para o espírito passar uma mensagem, não é? Quanto mais ele se preocupar em auto-melhorar-se, em estar com pensamentos positivos, pensamentos úteis, longe de tudo o que seja menos bom, mais hipótese há da mensagem que passa ficar com poucas coisas que pertencem a ele próprio. É como uma torneira de água. Quando nós abrimos a torneira, a água que passa no cano traz sempre algumas impurezas do cano. É igual. Temos de ter muita atenção com os nossos pensamentos, mais uma vez. Estou a ser um bocado repetitivo, já sei. Mas mais, em toda e qualquer associação espírita existem muitas pessoas que têm as mais diversas ocupações e responsabilidades, desde quem está a dar a palestra, quem vai dar o passe, quem está a orientar grupos de estudo, enfim, quem faz a limpeza, que são sempre pessoas invisíveis e que ninguém sabe quem são e têm um trabalho enorme, por exemplo, para manter isto sempre impecável quando a gente chega aqui à sexta-feira. E então, com tanta gente, umas associações espíritas maiores, outras mais pequenas, mas sempre com várias pessoas que vieram de sítios diferentes e que têm formas de pensar diferentes e personalidades diferentes, é natural que não se pense sempre exatamente da mesma forma. Agora, nós somos espíritas, não é? Convém estarmos em sintonia. O que é que eu quero dizer com isto? Nós esquecemos muito frequentemente que o lado de lá da vida é como o de cá, ou seja, existem pessoas boas do lado de lá e pessoas menos esclarecidas. E essas pessoas menos esclarecidas também são inteligentes e muitas vezes são muito inteligentes. Isto também estão organizadas.
toda e qualquer associação de pessoas, seja espíritas ou de outra coisa qualquer que esteja apontada para o bem, são, entre aspas, alvos a abater, né? Então, estão sempre à espera de haver uma brechazinha para tentar acabar com aquelas coisas, aquelas pessoas ali estão a fazer demasiado bem, não é? Como é que se consegue isso? Estando à espera de brechinhas em que nós fazemos. Por exemplo, eu gosto de chegar aqui ao pé de Tony e dizer-lhe assim: ó Tony, não gostei nada como tu abriste aqui a palestra, estavas assim, ou sabe, estou a inventar, eu gostei como é a forma que ele abriu a palestra, atenção, estou só a dar um exemplo. E ele ficava magoado comigo e sei lá, em vez de falar comigo, ficava magoado e ficava a pensar, mas agora aquele veio para aqui dizer-me aquilo porquê? E já estava, não é? E depois já ia falar com outra pessoa e já começava, mesmo que inconscientemente, nós não temos consciência disto, mas nós estamos sempre a interpretar, sempre a interpretar aquilo que o outro está a dizer, o que o outro está a pensar. Problema, nós muitas vezes interpretamos mal, porque não vamos falar com as pessoas, não ouvimos o que as pessoas têm para dizer. E então, entra-se no que diz que disse, e quem não sente não é filho de boa gente, e desatamos a fazer terrorismo. Não terrorismo com bombas e tiros, mas sei lá, terrorismo como agora está muito em moda no Facebook, deixar mensagens assim diretas para o ar, ou quando tentamos colocar pessoas do nosso lado, e estamos com isto tudo a criar imagens mentais que não são as melhores. E chega ao ponto, eu já vi isto, infelizmente, em 2 ou 3 locais diferentes, de haver uma ou outra pessoa que até deixa de falar com uma terceira. E estamos a falar de espíritas, não é? Ou seja, os espíritas têm defeitos como toda a gente e nós temos que estar alertas para isso e não podemos permitir que isso aconteça. Porquê? O que fazer? Falar, mas falar de coração aberto, até porque isso é uma forma de desarmar o mundo espiritual que esteja menos bem intencionado. Nunca julgar as pessoas. Muitos julgamentos que nós fazemos não correspondem à realidade. Por exemplo, o Tony agora podia ter uma atitude que eu não percebia porque é que ele estava a ter aquela atitude, mas depois de falar com ele, ele explicava-me e eu dizia, tem lógica, porque é que eu está logo a julgá-lo? E é porque é que ele fez aquilo, ou porque é que não sei o quê. E estamos a embrulhar nisto tudo. Caso contrário, isto pode ter consequências desastrosas, não só em termos de opção, como disse há pouco, mas há um livro muito curioso, que era por isso que eu fui buscar este tema da Associação Espírita, que é Aconteceu na Casa Espírita. Todos nós temos, é um livro muito interessante para quem já leu a obra básica do Espiritismo. Todos nós devíamos ler aquele livro, porquê? Eu tenho defeitos, toda a gente está aqui tem defeitos. Agora reparem neste pormenor. Imaginem que eu era vaidoso e que pertencia ali, estou a dar um exemplo, e que pertencia ali à equipa de passe. Isto é um exemplo que foi dado nesse livro, que eu achei muito interessante. Fizeram um certo passista pensar que era melhor do que os outros. Atenção que quando se vai ao passe não se deve escolher o passista, porque quem está, a equipa espiritual é que sabe o que é que nós precisamos. O passista é igual, ser um ou outro ou outro. Mas começaram a fazer um passista a acreditar que era melhor do que os outros, de tal forma que colocaram uma pessoa que ia receber passe assim muito mal, com alguns dias, e depois, quando chegou ao altura do passe, deixaram de estar sob aquela influência, e ela depois virou-se para ele e disse, muito bem, o seu passe é que foi extraordinário. Ele ficou assim vaidoso, e pronto, já estava ali a abrir uma brecha. Então, outro exemplo, aquilo que nós pensamos sobre nós próprios. Vou dar outro exemplo. Eu dou palestras aqui há 3 anos, acho eu. Dessas palestras, algumas correram bem e outras não me correram nada bem. Pronto. E daquelas que não me correram bem, que eu me lembro, houve 4 pessoas que vieram ter comigo e disseram-me assim, Francisco, a tua palestra não teve nada bem. Ou por isto, ou por aquilo, ou por aquilo outro. E isso é muito bom. Porquê? Porque me ajudaram a evoluir para fazer palestras melhores para outras, ou às vezes não, sei lá, por exemplo, esta aqui, não sei, não estou com noção se está a correr bem ou não, mas
O que é que eu quero dizer com isto? As pessoas só vão falar quando é para dizer bem, mas aquelas que não gostaram não dizem com medo e isso pode estar a gerar aqui uma confusão terrível. Vamos falar uns com os outros, porque não? Não é? Assim, como é que se pode mudar isto? Com treino, um bocadinho todos os dias. Lembram-se de ter começado por dizer que se nós concentrássemos o nosso pensamento numa coisa só, passado uns segundos já estávamos a pensar noutra coisa qualquer? A melhor forma de perceber se o pensamento é nosso, não interessa muito se o pensamento é nosso ou não, se o pensamento é bom ou não é bom, é por exemplo isto. Eu posso ter pensamentos próprios, posso ter pensamentos que são influenciados pelo meu guia protetor ou posso ter pensamentos influenciados por alguém que não gosta de mim e que está no mundo espiritual, certo? Qual é a diferença? O meu guia protetor não quer que eu perca o mérito. Então, imaginando que eu era o guia protetor do Tony, chegava aqui ao pé dele e dizia-lhe mentalmente assim, olha, e transmitia-lhe uma ideia qualquer, porque é que não fazes assim? Ele depois decidia se queria ir por ali ou não. Um espírito menos esclarecido não faz isso. É assim, faz assim, faz assim, faz assim. Nós já que disparate, nem gosto de pensar em nada disto. Faz assim, faz assim. Quando nós começamos a ter este tipo de pensamentos, é mudar de sintonia. Isto também a psicologia também diz. Sempre que tivemos um pensamento mau, bumba, substituir por um bom. Imediatamente. E depois estar muito atentos às cascas da banana. Por exemplo, pessoas que estão a sair de vícios. Uma pessoa que está a tentar deixar de fumar. Passa um dia sem fumar, 2, uma semana, 3 semanas, e depois acontece ali um stress de qualquer. Normalmente o stress está associado a stress, escape, cigarro, não é? E depois às vezes é de uma subtileza tal assim, olha, fuma só é só um cigarro, não vai fazer mal. E não, escorrega na casca da banana. E quando damos por nós já não foi só um, já foi um maço. Não é? Eu com a carinha também consigo. Então, vamos ser positivos. Está bem? Para terminar, diz... positivos é, fuma um, não faz mal. Não. Nada disso. O oposto. Como conclusão, o pensamento tem uma força muito maior do que aquilo que nós, porventura, estamos habituados a pensar. Devemos ter isto em conta. Se queremos ser felizes, temos que começar a apostar em pensamentos felizes. Pensamentos infelizes não interessam. Pensamentos pessimistas para quê? Vamos ter pensamentos felizes e cada vez que é uma coisa menos boa à cabeça, substituir por um pensamento feliz e acreditar nos outros e falar com eles e esclarecer as coisas. Sim? Está nas nossas mãos. Não é fácil, não. Mas com treino, vai lá. Está bem? Eu só queria, antes de terminar, ainda ficamos aqui com uns minutinhos para perguntas e respostas, ler aqui uma psicografia que está nos Histórias que os Espíritos Contaram, pelo espírito Poeta Alegre. Está muito interessante sobre o poder do pensamento. Então reparem nas quadras que ele escreveu. Tendo atenção ao pensamento, não vá deambular ao sabor do vento, que é uma coisa que nós fazemos muito habitualmente. Uma insinuação na mente se detém, sendo por vezes gerada no além. Pensamento de angústia, medo, doença prolongada, é quase sempre emoção impostada. Sabendo tu como funciona, ora e vigia, na dor tem calma. Aconteça o que acontecer, mantém a mente no bem, evitando o contágio do que tem desdém. Confiança em Deus e pensamento arejado serão para ti precioso cajado. Então, queria deixar estes pensamentos para nós termos em conta daqui para a frente, e se cada um de nós fizer um esforço de 10 minutos por dia para mudar o pensamento para melhor, já estamos a mudar o nosso pensamento para melhor, e da próxima vez que voltarmos a reencarnar, já vamos encontrar o planeta Terra com a sua psicosfera menos densa. Era bom, não é? Ainda temos aqui, e vai ser uns 15 minutos para perguntas e respostas deste tema ou de outro à luz.